paz, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos encarnados e desencarnados, que tem muito hoje, como sempre. Em dezembro o pessoal volta, né, para rever os amigos também. Tá desligado? Bom, esse é o mês do aniversário de Jesus. Nós sabemos que isso é uma data simbólica, mas é muito importante porque as pessoas ficam mais próximas, fazem as pazes, amam mais, ficam mais dóceis, e é um bom solo para a gente ter em 2020, que a gente começa a plantar agora nesse mês de dezembro, depois de todo o trabalho que não foi feito, né, durante o ano. 2020 para a gente bater todas as nossas metas intelectuais e principalmente as morais. Bom, todos nós sabemos que a gente tem duas asas, né? Durante a nossa encarnação, durante a desencarnação também, mas as provas maiores, os desafios, missões e expiações variam para cada espírito, como se fosse numa escola. Cada um tem que cursar algumas disciplinas, cada um está numa série, num ano, e as duas asas que a gente tem que desenvolver nessa escola que chama mundo material, né, na vida encarnada que a gente está no momento. A asa moral, que é aquela que a gente ainda, né, boa parte entre os quais eu me incluo, tem mais dificuldade para desenvolver, né? São os nossos maiores desafios, os desafios da evolução moral. Controlar o que a gente fala, escreve por aí, né? Às vezes um verbo hoje, um adjetivo, a gente tira toda a esperança das pessoas nas redes sociais, né? E a gente tem que ter todo o cuidado, tanto lá quanto pessoalmente. E a outra asa, que é a asa material, né? A asa do intelecto. Que aí a gente desenvolve muito rápido materialmente, intelectualmente, a gente ganha muitas coisas durante a vida, conquista, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, consegue subir nas carreiras, né? Uns com alguma dificuldade, outros nem tanto, né? Tem saltos muito grandes, mas fica sempre o nosso calcanhar de Aquiles que a gente tem que aprimorar, que é o avanço moral. Não adianta nada, e a gente custa entender isso, termos patrimônio material, termos títulos, termos currículos, né, respeitados, e não sermos respeitados espiritualmente, né? E nem nos respeitarmos. Esse é o mais angustiante muitas vezes. Essa parábola, só pegar um pouquinho de água. Essa parábola do semeador é a minha predileta, porque ela é considerada a parábola das parábolas, ou a parábola do amor. Nela estão contidos, é uma das parábolas mais complexas que já foram investigadas à luz da psicologia, da antropologia, porque tem vários significados implícitos demonstrando a vasta inteligência de Jesus como o maior pedagogo de todos os tempos, né? Uma inteligência muito grande para resumir em 6 ou 7 frases, parágrafos bem curtos ali, curtinho, um parágrafo. Jesus conseguiu dar toda a dimensão de como nós estamos em classes evolutivas, né? E o que nós fazemos por tudo aquilo que nos é ensinado, e muitas vezes a gente ainda não consegue aprender numa encarnação só, é impossível. Não consegue aprender em diversas encarnações, mas aos poucos, como na escola, a gente vai sendo alfabetizado. O significado dessa parábola é considerada a parábola das parábolas por causa da parábola que traz o ensinamento da alfabetização moral dos espíritos, né? É uma verdadeira aula que Jesus deu e nos dá de como ser alfabetizado moralmente e entender o porquê de ainda espíritos em estágios tão atrasados, mesmo em épocas tecnológicas tão avançadas, o que demonstra mais uma vez a asa
material, intelectual, está batendo muito mais rápido e crescendo muito mais, se fortalecendo muito mais do que a asa espiritual. Né? A gente tem o corpo, teria uma asa frondosa, material, intelectual, e uma asinha de frango ali, né? Fazendo uma analogia, que não consegue fazer o espírito levantar voo permanente. E isso se deve ao analfabetismo espiritual, né? É como se a criança estivesse na escola lá com 14, 15 anos, ela ainda não sabe falar o A, E, I, O, não sabe escrever. Às vezes pode até saber falar, mas não consegue escrever o básico, não consegue entender, interpretar problemas simples, né? As analogias do mundo material, elas servem muito para a gente entender os ensinamentos de Jesus, que são muito profundos, né? E essa parábola também é uma parábola do esclarecimento. Ela esclarece por que ainda tem pessoas que falam assim, mas como é que pode esse mundo estar tão perdido, né? Não está. O mundo está cada vez pior. Não está. Antigamente era melhor. Não era. Volte 200 anos atrás, quase ninguém desse salão estaria vivo, né? A chance muito pequena. Por quê? Gripes. Uma gripezinha que você pegava ali na Idade Média, no final da Idade Média, pronto, desencarnava. Em média, as idades iam a 35 anos, já era idoso, né? Hoje nós temos espíritos. Outro dia eu vi um casal americano que está comemorando 80 anos de casamento, né? Estão juntos há 80 anos, é bodas de carvalho. Eu nem sabia, porque é tão raro essas bodas, as pessoas não conseguem chegar, o casal em geral encarnado não consegue chegar a ela, porque é uma longevidade muito grande, né? E eles casaram aos 18 anos, né? E você olha para eles, eu não dava mais do que 70 anos para cada um, e eles já passaram de 100 há muito tempo. Então, essas frases, antigamente era melhor, no tempo não era, gente. Era, pode ser no máximo tão bom quanto, mas as coisas melhoraram muito, principalmente na área material e na área espiritual. A gente vai aos poucos se adequando, né? Jesus, os discípulos questionaram Jesus, porque aqueles que foram escolhidos para seguir Jesus não eram meros seguidores que ficavam ali seguindo o mestre. Eles questionavam, eles tinham dúvidas, eles tinham medo, angústias, né? Eles estavam sendo alfabetizados, eles já tinham um grau de evolução considerável, até porque para aceitar a proposta de Jesus tinha que ter uma sensibilidade espiritual diferenciada. Muitos não conseguiram entender, né, o convite, procrastinaram e aí não entraram ali naquele time que ia espalhar a boa nova. E Jesus foi questionado, mestre, por que falar para esses ignorantes, né? Não desmerecendo, mas realmente muitos eram analfabetos, né? Inclusive não conseguiam captar as mensagens. E Jesus dizia, olha, a vocês já foi dado a conhecer os mistérios, né? Eles já entendiam, mas eles questionavam, enquanto eles ainda ouvem, mas não escutam direito. Eles estão ali ouvindo, então, eles veem, mas não estão enxergando o óbvio. Então é preciso, como um bom educador, estar sempre repassando a lição, né? E Jesus diz em dado trecho, muitos ouvem, mas não escutam, veem, mas não enxergam. Se você trouxer essa fala de Jesus para o mundo atual, que tem várias denominações, pós-moderno, líquido moderno, contemporâneo e etc., né? Alguns de sociedade do caos, erroneamente achando que estão falando algo errado. O caos é uma estrutura muito boa, né? E nem sempre pessimista, como muitos dizem. Essa fala de Jesus hoje, você consegue olhar e analisar várias situações, né? Muitos ouvem, mas não escutam, ou seja, só escutam o que querem, né? A gente ouve os recados. Você ganhou o corpo aí, o corpo tem limitações, né? O meu, por exemplo, tem, de cada um tem. Não cultivar tais vícios. Alguns são muito agressivos ao nosso corpo, né? Como o tabaco, o álcool, falar mal dos outros, né? A maledicência, isso faz muito mal para as nossas células, isso envenena o nosso espírito, e só a médio e longo prazo que a gente vai perceber isso muitas vezes, né? Muitos veem, mas não enxergam, né? E hoje na sociedade atual tem várias provas sobre a mesa e as pessoas às vezes não querem ver o óbvio, né? Isso não se resume só ao campo A ou B. Em vários
questões hoje que são óbvias, né, que na Idade Média já estavam resolvidas, né, Galileu já tinha resolvido, Copérnico, o Giordano Bruno, que hoje voltam, né? Pessoas que se recusam a tomar vacina no século XXI, né? Porque acham que vacina é uma conspiração para corromper o corpo, quando é justamente o contrário, né? Jamais o mundo espiritual ia orientar um grupo de cientistas para produzir uma arma que fosse letal para ele, é o contrário. Então há muita, muita contaminação das informações. Daí que o Kardec diz, né, a necessidade da gente cultivar uma fé raciocinada, né? Isso, na verdade, é inspirado por espíritos muito superiores, e Jesus, com certeza, falou isso em outras palavras. A parábola do semeador, quem quiser estudar mais, ela está em Mateus, Marcos e Lucas, né? Cada um deu a sua escrita, mas todas dizem a mesma essência, né? Que é o homem que saiu a cultivar as suas sementes, né? E isso é feito todos os dias por aí. A gente sai, e muitos saem cultivando as suas sementes. Algumas caem lá na beira do caminho, né? Que Jesus disse na tradução, ficam à beira do caminho as sementes. Outras caem nas pedras, né? Nos pedregulhos. E aí vem os pássaros e, de forma oportunista, elas estão ali em solo raso, desprotegidas, vêm os pássaros e comem, né? Outros caem no espinheiro, ou nas espinheiras, ou nas áreas espinhentas, né? Nas plantas espinhentas, e as sementes, e as plantas sufocam, né? Matam as sementes, porque é da natureza do espinheiro fazer isso. E outras sementes que o semeador joga caem no solo, né? O solo que foi dito em algumas traduções, 30, 60 e 100, né? Esse 30, 60 e 100 é a qualidade do solo, a sua capacidade de germinar a tal da semente. Mas o que seria, né? E aí Jesus encerra a parábola, né? Quem tiver ouvidos que ouça, quem tiver olhos de ver que vê. O que Jesus está querendo dizer com essa história? Que um homem pega um saquinho de semente e sai jogando, né? E aí cai em diferentes regiões. Muitos anteriormente identificavam a importância dessa parábola no homem que estava semeando. Ele é justamente o coadjuvante na história. Não interessa quem é o homem primeiramente, porque isso acontece diariamente. Há sempre um sujeito que sai a semear as suas sementes, né? E elas vão atingir instâncias diferentes, distintas. O importante, segundo algumas interpretações, nunca foi o homem que sai a semear, e sim a semente e o solo ou a região onde ela vai residir durante um tempo, né? O importante, mais importante ainda, é não a origem, mas o fim da semente. Onde que a semente vai parar e o que acontece com essa semente? O homem seria, a gente pode colocar que seria cada um daqueles que quer espalhar boas notícias, espalhar valores, espalhar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai contida, né? Ela vai encapsulada na semente, né? Seria o que a gente fala, o que a gente faz, né? No bem. Isso é a semente. E a gente faz isso todo dia, alguns com grande primor, né? Outros com esforço também, cada um no seu ritmo, como eu disse na escola, né? Não adianta você ir para o 9º ano e não saber os conhecimentos do 4º ano, vai ter problema. Ou seja, cada um de nós é aquilo que Jesus fala na parábola, nós somos semeadores, na nossa família, no nosso emprego, né? Nas redes sociais também, né? Que hoje tem umas que eu nem conheço, estão surgindo muito rápido, nos grupos de amigos, né? Nos escritórios que a gente trabalha, nas reuniões de trabalho, tudo ali, né? No nosso caso, né? Que tem aqui alguns amigos meus professores, na sala dos professores, nas salas de aula, nós somos os semeadores, né? E nós jogamos as sementes de quê? De esperança, de benevolência, de paz, de amor, de perdão, e caem em solos ou pessoas as recebem, né? Espíritos
recebem essas sementes, né? Então, a palavra de Deus e todos os seus ensinamentos decorrentes, todos os valores, né, todas as virtudes estão dentro das sementes que esse semeador, que cada um de nós faz, né? E essa palavra, ela cai em locais diferentes, ela atinge espíritos com um grau de evolução diferente, né? Cada um tem o seu grau de evolução. E como que se impacta? Por exemplo, Jesus, para não usar certas terminologias que poderiam contaminar a sua fala, como tinha uma diversidade muito grande, fariseus, saduceus, cobradores de impostos, várias classes que não dialogavam entre si, que se odiavam, ele coloca a figura das regiões diferentes, né? A primeira região é a beira do caminho, que aí você vê, ou traduções análogas, né? Você vê o grau de evolução, só Jesus mesmo para nos inspirar, porque a beira do caminho é o quê? É aqueles que estão à margem, né? Que estão ali marginalizados. E aí a gente pensa, que tipo de grau de evolução é esse, né? E aí tem lá, aqueles que vivem nas periferias morais, né? E conforme você vai ouvindo alguns termos, você vai falando assim, engraçado, eu conheço alguém que ele está falando. Eu sempre que estudo essa palavra, eu falo assim, eu já estive aqui na beira do caminho, né, antes de conhecer o Espiritismo, né? Há quase 30 anos atrás eu estava à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Tinha religião, mas estava à beira do caminho. Eu vivia nas periferias morais, né? Quer dizer, relativizava tudo. Alguém chegava perto de mim e falava, você é jovem, você não deveria beber tanto. Não, mas é porque eu sou jovem que eu acho que eu tenho que fazer essas coisas. Que a gente acha que quando a gente é jovem, o corpo aguenta qualquer coisa. Por isso que muitos caem, entre aspas, na juventude, né? E muitos não conseguem se recuperar, às vezes é fatal, né? Outros acordam a tempo. Então, vivia nas periferias morais, vivia na superficialidade, que é o quê? Hoje você conversa com espíritos velhos em corpos jovens, e o que eles falam? Não, eu tenho que curtir a vida, só tenho essa. Eu falo, é verdade, vida a gente só tem uma, existência que a gente tem várias, tá certo? Eu só tenho uma vida mesmo, com esse corpo vai ser essa existência, mas vida eu sempre só tive uma, existências é que eu vou ter infinitas. Não quer dizer que eu tenho que sabotar essa existência, tá certo? Nem sabotar a minha vida por decorrência. Relativizam os valores, né? Mas todo mundo faz. Pois é, você não é todo mundo, você não tem personalidade, você não tem identidade, você é Maria, vai com as outras, João vai com os outros. Mas todo mundo vai para a balada e faz o que faz. Mas você pode ir para a balada, Jesus ia para a balada, tinha festas, tem lá na Bíblia, lá, aqui, tem coisas que as pessoas falam, deve estar brincando, Jesus não ia nas festas de aniversário, ia nos festejos. Como Jesus se portava? Do mesmo jeito, entrava e saía Jesus. Ele não entrava Jesus e saía, vamos ver o que eu saio hoje. Não. E muitos vestem máscaras, né, ao longo da sua vida e das suas existências, né? No escritório eu sou sério, lá na balada seja o que Deus quiser, né? Ninguém me segura. Bom, não se aproximam da verdade quem está à beira do caminho. Eles ficam ali, eles passam aqui na porta da casa espírita, no Garcia, na igreja, eles passam, olham e falam assim, engraçado, né? Toda casa espírita, a gente olha a parede, não parece que é casa, não parece que é um templo religioso, que é tão discreto, parece que é só uma casa. Eu acho que isso é um elogio, porque tem templos que você passa e fala assim, gente, quantos milhões que gastou para pôr isso em pé? E você entra lá dentro, você não sente fé, você não sente a força moral, você não se sente bem. Quer dizer, não é só uma construção arquitetônica, tem que ter também a fé de verdade. Acomodam-se, né? Aqueles espíritos que recebem a palavra de Deus, e hoje você recebe a palavra de Deus, bons exemplos, as sementes estão sendo jogadas o tempo todo, pela internet, pela televisão. Tem gente que fala assim, mas a televisão só tem porcaria. Então é porque você está sintonizado no canal errado.
Tem rádio espírita para tudo quanto é lado, online. Tem muitos canais para você conversar quando está triste, quando você está deprimido, quando você está feliz também. Você pode ligar, ou eu liguei só para dizer que eu estou feliz. Tem muitas reuniões, grupos de estudo, muitas casas espíritas. Se não quer seguir o espiritismo, tem outras religiões também fazendo um papel muito sério por aí, né? São autômatos, né? São autômatos. O que é o autômato? É tipo um robozinho. Você cria o robozinho e você fala, ó, você vai se alimentar, reproduzir, dormir e fica nesse ciclo durante a vida toda, né? Tem que ter, descobre assim, não, todo mundo que casa tem que ter filho. Aí tem filho, mas não quer ter o filho. Aí não quer criar o filho, porque eu não vou largar a minha vida para ficar cuidando dos outros. Não, mas é o espírito que é sob sua responsabilidade. Ou seja, são aqueles que recebem as orientações, as sementes, a palavra, mas ficam à margem da responsabilidade. Não são pessoas nem boas nem más. É tipo, mal comparando, não falando mal do país, mas é tipo a Suíça. Fica sempre em cima do muro, não cai nem para a direita nem pela esquerda. Bate um vento, tanto faz. Eles ficam ali, eles se adaptam ao vento, né? Nunca definem o seu voto, né? São inférteis espiritualmente, ou então são aqueles que falam chavões espirituais, né? Ou pronunciam palavras em vão. Ah, minha vida está dando certo, graças a Deus. Mas você sabe quem é Deus? Qual a presença dele na sua vida? Virou meio que dar tchau, né? Tchau, graças a Deus. É a mesma coisa para esses espíritos à margem ou à beira do caminho. E, segundo o Cairbar Schutel e o Alírio Cerqueira Filho, que escreveram livros sobre parábola, são espíritos vegetativos, né? Eles têm um grau de evolução superior aí aos animais, às plantas, mas vegetam no mundo, não fazem diferença nenhuma, né? Não saem ali do script. Em suma, são materialistas, é uma interpretação de mim e de alguns amigos. Materialista Nutella, sabe? Aquele materialista que está na moda, falando, esse negócio de religião está fora de moda, até que, né, acontece alguma coisa e faz a pessoa refletir, né? É igual na escola, estudar, eu via vários alunos, eu não preciso estudar não, meu pai é rico. Eu falei, pois é, seu pai, mas quem disse que eles acabam, entendeu? Se não tiver inteligência, ela acaba um dia. Não, meu pai tem um monte de coisa, pois é, um dia. Ou então o cara falava assim, eu não vou estudar mesmo porque não tem emprego. Quer dizer, já entrega, né? Não quero me responsabilizar pela minha vida. Mas enfim, são os materialistas Nutella. Eles falam de religião com propriedade, mas tudo errado. Tudo frase de para-choque de caminhão, né? Não pega de fato a Bíblia, e tem boas traduções, livros dos Espíritos, Torá e por aí vai, e sentam e estudam e principalmente praticam. Então esses são os ficam à beira do caminho. E aí os pássaros vão lá e comem a semente. Quem que são os pássaros? São as ilusões que estão por aí, né? E a gente não pode culpar a televisão pela qualidade é como você culpar a janela pela paisagem ou a paisagem pela janela. Não. Nós temos que ter responsabilidade de escolher o que a gente quer ouvir, assistir, né? Passar para frente de notícia, comentar, escrever, né? Enfim, porque senão vem os pássaros, né, entre aspas aí, não são os pássaros, são aqueles espíritos que vêm nos influenciar para o mal, né, que vêm nos afastar da palavra, e são nossos irmãos, mas eles ainda são ignorantes, a asa só, intelecto, material que está batendo, a moral está ali, a asinha de galinha, está aquela pequenininha ainda. Tem as sementes que caem nas pedras, né, ou nos pedregais, ou seja, é a palavra de Deus que vai em direção a espíritos que são caracterizados como pedregosos, né? São as pedras, são aqueles espíritos que eles estão com um grau um pouquinho avançado assim, olha, mas bem pouquinho mesmo, eles estão um degrauzinho acima dos que estão à beira do caminho. Por quê? São chamados espíritos fogo de palha.
Fogo de palha. O que é o espírito fogo de palha? É um termo antigo que está sendo resgatado aí na novela das 6, né? Éramos 6. Estão trazendo vários ditados bons, né, para a gente lembrar. É o espírito fogo de palha. Ele está perdidinho, ele já não está mais à beira do caminho, porque ele já percebeu que ele tem que se religar, né? Esse é o papel da religião, se religar com uma inteligência superior. Ele já começa a ficar incomodado, né? Que algumas coisas começam a acontecer, às vezes é mediunidade, às vezes é dores que vão frequentando mais a casa, desencarnações dos entes queridos, eles não conseguem entender direito. Por que uma criança eu recebi há poucos dias, né? A criança estava lá de 8 meses, quando foi fazer o último exame, o corpo estava lá, o espírito já não estava desencarnado ali. Ou então nasce, fica algumas horas, outros alguns anos, outros fica 100 anos, né? As pessoas começam a fazer essas perguntas, né? Por que uma pessoa que deu tanto trabalho para a gente ficou 100 anos e o outro que era tão esperado ficou 2 dias só lá na maternidade? Tudo isso são questões não só filosóficas, né, mas espirituais. A gente quer entender as regras, né, da vida. E aí são espíritos que começam a procurar religião. E aí eles sempre batem de frente, no bom sentido da palavra, com espíritas, né? Eles veem você falou, engraçado, eu acho que você é espírita. Tem muita gente que fala isso comigo, eu acho que você é espírita. Por quê? Porque nós estamos numa reunião, uma confraternização, que só você que não falou mal de ninguém até agora. Todo mundo falando mal do chefe e você lá em prece, né? Quieto. Você deve ser espírita, né? Kardecista, é claro, né? Se não é espírita kardecista, é qual? Né? Espírita é da codificação. Tem outras religiões, né, que as pessoas confundem, mas são tão importantes quanto faz muito bem para aquela pessoa que frequenta, mas nós seguimos a codificação de Kardec, é espírita, né? Mas engraçado, você está numa reunião e você fala assim, gente, não vamos julgar sem provas, né? Aí a pessoa vê, você deve ser espírita. Só podia ser. Ou então, você separou, a pessoa pisou na bola, você pisou, mas você não falou nada de mal da pessoa, você já perdoou já. Só pode ser espírita, é espírita. Dói, não quer dizer que não dói não, tá? Dói tudo, só que a gente tem que ter responsabilidade, né? São aqueles que, você é espírita, sou, então eu quero ser espírita também. Como é que faz? Começa a frequentar a reunião, vai para o grupo de estudo. Tem alguns que já querem chegar dando passe, não, calma, né? Não é assim, tem um processo, né? É igual a escola, você não entra na escola na série que você quer, nem no curso que você vai fazer. Tem uma provinha de nivelamento lá, vamos ver como é que você está e tal. Aí você se encaixa e começa a trabalhar. Só que com o tempo, a pessoa começa a ver esses espíritos, né, os pedregosos, eles começam a receber mensagem, aí fica muito empolgado. É igual quando entra numa academia, os primeiros dias você quer malhar 10 horas por dia, né? Depois você fica uns 2 meses em casa descansando, porque não é assim, né? É da mesma forma, você não estuda 24 horas todo dia para um concurso, é um processo. Aí começa a frequentar, aí começa a ouvir sementes do tipo, tem que controlar o pensamento, a língua, a alimentação, vamos tentar sair do vício, e por aí, vamos frequentar lugares que elevam mais a gente, né? E não aqueles que subtraem as nossas energias. Vamos respeitar o outro, né? A opinião do outro. Vamos amar o inimigo e por aí vai. E aí, tudo que Jesus falava. E aí, começa. Alguns começam a querer reescrever a Bíblia, reescrever o Kardec, ou dizem, não, esse Kardec está ultrapassado, tem que ser reescrito o Livro dos Espíritos. E o Divaldo falou, realmente, o Livro dos Espíritos e os outros do Pentateuco, um dia vão ter que passar por uma revisão. Quando? Quando tudo que está escrito lá, a gente já estiver fazendo com naturalidade. Aí vai precisar passar por uma revisão. Então você pode pôr aí uns 10, 20, 30 mil anos, é um bom prazo aí de humildade para a gente depois, daqui uns 30 mil anos, fazer uma revisão aí da obra, né? Ou os espíritos que tiverem aí. São aqueles que esquentam rápido e esfriam rápido. São espíritos que empolgam muito rápido com o espiritismo
Da mesma forma que depois começa a falar, essa religião não dá para mim. Lá na casa espírita, uma vez apareceu uma irmã, ela falou assim, eu estou desesperada, tal. Aí começou a trabalhar e tal. 2 meses depois ela virou, cadê a fulana? Sumiu, ela sumiu. Saiu das funções, saiu dos grupos, sumiu. Aí falou, deve ter mudado de cidade. Aí eu fui naquela feira que tem lá da beira do rio, né? Amanhã tem. Lá você encontra todo mundo de Juiz de Fora, encarnados, desencarnados, tá tudo lá. Quem tem minoridade diz que vai lá, vê encontra avô, primo, confraterniza, né? Vê como é que a vida é difícil, né? E aí eu encontrei lá, a pessoa estava lá, eu falei, fulano, você sumiu. Aquela casa espírita lá é muito fraca. Muito fraca, não dá para mim não. Resolve nada. Tomei passe, não adiantou nada. Escrevia papel lá no fundo da sala, lá, não adiantou nada. Está todo mundo doente na minha família, eu também estou. Casa muito fraca. Estou procurando outra. Tá bom, Você já achou? Não, Juiz de Fora está meio fraco, né? Aqui está meio fraco de casa. Acho que eu vou ter que ir para o Rio. Lá é forte. Está certo, né? Quer dizer, aquele negócio, você viaja para evitar problemas, os problemas são você, eles vão junto, né? A bagagem que é problema, né? Bagagem a gente só tem que pagar para ir, mas os problemas somos nós mesmos, né? São os espíritos propensos a fazer o bem, pois já têm acesso maior à verdade, eles têm potencialidade para fazer o bem. Quer dizer o quê? Eles têm propensão, potencialidade, eles estão, um solozinho pedregoso que está ali, né? Tanto que a semente bate e não sobe, porque as pedras que estão em volta, o que são as pedras? Os vícios. São os irmãos que ficam ali falando para a gente. Bobeira, ficar indo em casa espírita toda semana, reunião, agora você é vassourinha de casa espírita, falaram isso várias vezes para mim. Agora virou santa. Antes do espiritismo, pichava a parede da rua, chutava lixo, tocava campainha na casa dos outros, explodia bomba na escola. Aí entrou para o espiritismo, agora é santo, quer dar lição de moral na gente. Isso sem a gente fazer nada, só que a disciplina incomoda as pessoas. Fazer o bem incomoda hoje as pessoas. Você começa a fazer campanha do quilo, um monte de gente dentro da família fala assim, está querendo imitar Jesus? Estou. Porque imitar Jesus é para isso que a gente está aqui, Você vai imitar quem sem ser Jesus? Se ele é o exemplo moral máximo, tem que ser ele mesmo. São aqueles que estão no mundo e ainda se corrompem no mundo. O contrário do que Paulo falava, você pode estar no mundo, mas não ser do mundo, tá certo? O Chico Xavier entrou em vários ambientes com a vibração baixa. No entanto, nunca, o Chico Xavier, não estou falando de Jesus não, porque esse nós já sabemos que nunca ia acontecer nada, mas o Chico ia em alguns lugares onde o bicho estava pegando, sofrimento e dor, né? Chegava lá e dava o seu recado e dava o seu exemplo, né? São religiosos eventuais, por conveniência. Quando o bicho começa a pegar lá em casa, eu corro para a casa espírita. Depois dá um atenuado, os problemas diminuem, sunda a casa espírita. Isso serve tanto para a casa espírita quanto para qualquer outra religião, né? A gente cria uma ilusão, né? Estava chovendo, agora vai fazer sol, pronto, agora está todos os problemas resolvidos, o tempo está bom, eu não preciso mais me cuidar. Aí que tem que redobrar a atenção, né? Vivenciam as sementes sem muito comprometimento e responsabilidade. Quando eu era católico, e é uma das religiões mais belas que tem, né? Muito documento a ser estudado, muita história, muito bons na área educacional, mas tem coisas que a gente começa a questionar, e aí, para não incomodar os irmãos, nós pulamos para o espiritismo, entendeu? Aqui as respostas agradaram mais e tal, eu vou ficando, estou me sentindo melhor, mas tem muita gente no catolicismo, protestantismo, metodismo excepcional, entendeu? E alguns até falam assim, empresta o livro dos Espíritos, mas traz dentro de uma sacola preta. Não traz assim, igual os Espíritos andam com o livro dos Espíritos, assim, meio à vontade. Traz dentro do envelope lacrado para eu ler lá em casa, só para tirar umas dúvidas. Eu vou direto, pode. Me dá também a Bíblia, que eu gosto também.
são aqueles que eu falo que é o materialista gourmet, né? Ele se torna religioso, espírito, né? Porque a coisa está pegando feio mesmo ali, as situações estão ficando difíceis, as perguntas estão ficando sem resposta, e aí também ele sai espalhando para todo mundo, né? Agora eu sou espírita, viva Kardec, fala da caridade da nossa salvação. Aí vem algumas provas mais puxadinha, ele escapa, depois volta, mas escapa, volta, escapa. E eu tinha um amigo que ele ficava pedindo paciência, gente. Eu já orientei algumas pessoas, para de pedir paciência, pede outras coisas, varia os pedidos, gente, porque o mundo espiritual ele é muito responsável, tudo que você pede ele dá. Pede responsabilidade para você ver, rapaz, mas só vai vir prova pesada, tá? Pede paciência, só prova top, porque olha, eu quero paciência, vai te pôr com uma equipe para trabalhar, meu filho, você vai ter que exercitar essa paciência todo o tempo que você tiver com a equipe. Então chega uma hora, para de pedir paciência, pede outras coisas, né? E ele só pedia paciência, só vinha prova difícil, né? Que é aquele caso, o professor vê que você está mais estudioso, ele dá uma lista mais caprichada, entendeu? Fala, não, esse está mais habilitado, então não vou dar essa listinha aqui não, vou dar um pouco mais temperadinha para exercitar a inteligência. Enfim, são os materialistas gourmet, né? Meio está na moda hoje, tudo está na moda. Sanduíche antigamente era hambúrguer, hoje não, hoje põe tanta denominação no hambúrguer, continua sendo hambúrguer, mas põe tanto nome bonito, antes no final das contas é o quê? Hambúrguer, tá certo? É igual fé, hoje eles falam um monte de palavras para fé. Fé é o que, gente? Fé raciocinada, e ela tem que ser exercitada, né? E nos momentos mais desafiadores, porque quando está tudo tranquilo, está tudo favorável, a gente acha que a fé é opcional. Quando vem um desafio, aí que a gente vê o que é fé mesmo. Os espíritos que caem, os espíritos espinhosos, né? Esses eu já fui esse, é o que eu tenho mais medo, assim, a gente não volta, né? Então, nós não estamos nem à beira do caminho, nem estamos nas pedras lá, fica tranquilo. Nem os espinhosos, tá? Só para dar boa notícia, nós estamos no solo fértil. Só que tem 3 classes que Jesus coloca, né? Então, nós já tivemos à beira do caminho, superamos, já tivemos espinhos pedregosos, aqui que a semente vem, mas o sol queima a pedra, destrói a gente ali, as esperanças, e tem os espíritos espinhosos. Esse nós já fomos há alguns séculos atrás, e a gente sabe muito bem, e tem milhões deles entre nós, tá certo? Encarnados e desencarnados. Esses são os que precisam da mais profunda fé nossa e prece, muita prece para isso. Por quê? São aqueles que sufocam a semente, eles ouvem a palavra, eles veem testemunhos, eles têm pessoas na família com bons exemplos, mas eles dão trabalho o tempo todo, eles debocham da verdade, né? Eles testam, eles cometem crimes, né? Movidos por um combustível ou vários combustíveis derivados do mesmo sentimento, que é o quê? Vaidade, orgulho, ódio, violência. As sementes que caem e se dirigem para os espíritos espinheiros ou espinhosos, elas praticamente impermeável, bate, escorre, elas demoram a afetar um pouquinho o equilíbrio. Por quê? Porque esses espíritos espinhosos, a asa deles material é enorme, é um edifício, e a asa moral é 1/10 de 1/5 de 1/1000 da asinha de frango, é pequenininho, quase invisível. Eles não têm uma sensibilidade espiritual para amar, para perdoar, eles são muito vingativos, pavio curto, né? Outro dia eu estava parado, e espírita tem orelha, não interessa o tamanho da orelha, mas a gente ouve muito bem, viu? Estava parado assim, aí passou um cara falando no celular, lógico que ele não é um espírito espinhoso, né? Ele pode estar ou à beira do caminho, ou pedregoso, ou então ele estava tendo só uma crise mesmo.
Às vezes ele pode ser um solo super fértil, mas naquele dia ali eu acho difícil, mas naquele dia estava meio nervoso. Ele passou e falou assim, porque não adianta me enrolar, não. Sabe por quê? Porque eu sou pavio curto e quando eu entro é para destruir. Passou. Eu fiz uma prece na hora para ele. Tomara que seja brincadeira, é trote, deve estar só passando um trote, né? Aquele trote que você liga para alguém para assustar, não deve fazer isso, mas deve ser isso, que não é possível que uma pessoa no século XXI está falando tão alto uma coisa dessa. Mas eu fiz uma prece para ele, tomara que não seja nada sério. Bom, são aqueles que são materialistas raiz, tá certo? Quando tem os materialistas Nutella, o materialista gourmet, tem os materialistas raiz. Esse é materialista mesmo. É aquele que você encosta no carro dele, ele sai correndo, e eu tenho experiência, que às vezes eu encosto no carro dos outros, ele sai correndo e fala, meu Deus, minha vida. Aí eu olho, não é carro, é objeto. Ou então eles perdem o celular, pira, porque completamente, o filho está do lado, cadê o filho? Não sei, eu quero meu celular. Depois eu acho o filho a gente faz, celular é caro. Você já ouve isso por aí, entendeu? Cadê meus bens, né? Cadê meu dinheiro? Quando vão se separar, às vezes o relacionamento não dá certo, apaga todo o amor, todo o carinho, todos os bons momentos, né? Antigamente era o famoso meu bem, agora cadê meus bens, né? Então são espíritos que cultivam o desamor, né? E muitos às vezes falam assim, deve ser aquele pessoal que está lá no presídio. Outro dia nós fomos lá para uma cerimônia, deve ser aquele pessoal que fica preso lá, que eles são muito violentos. Não, o sistema é muito violento, pode tornar espíritos violentos, sim, mas se agarra a palavra, se agarra a semente, você pode estar solto ou preso em algum lugar, você vai manter sua integridade moral. Provoca o mal dos outros, né? Arquitetam, né? E aí você vem em pleno século XXI, com câmera para tudo quanto é lado, pessoas tramando contra outras, né? Um grau de sofisticação de crime muito alto, né? Achando que só nessa vida vai resolver tudo, né? Cometem crimes cruéis contra a humanidade. No século XX a gente viu pelo menos 2 ou 3 personagens que estavam nessa categoria, né? Um fundou o nazismo, o outro o fascismo, né? E hoje a gente vivencia no século XXI que, lá no grupo que eu estou lá, a gente fala do burrismo, né? Parece que é bom ser ignorante sobre tudo, né? Pessoas que entendem de direito e nunca estudaram direito, mas lê 2 ou 3 frases no artigo e se acham no direito de julgar o outro. Uma diversidade de espinheiros, né? E aí você vê, por exemplo, uma das coisas mais cruéis no século XXI. Se no século XX nós tivemos 2 guerras mundiais, fora as periféricas, né? Que mataram mais de 100 milhões de espíritos, né? Todas as guerras do século XX, mais de 100 milhões. No século XXI, os crimes provocados por esses espíritos, que precisam muito da nossa prece, são crimes que tão cruéis quanto as guerras. Eles matam ou alejam tanto quanto as guerras, que é o quê? Crime do colarinho branco. E muita gente fala, meu Deus, o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Não é, está. Isso vai passar. Espíritos que corrompem o outro para roubar merenda escolar das escolas, né, públicas. Outros para roubar medicamento dos hospitais, né, para roubar gás, para desviar dinheiro, que é comprar remédio para pessoas que não têm condição de pagar, né? Quem são esses espíritos que tramam isso? São os espíritos espinhos, os espinheiros, né? São aqueles que e muitos estão dentro de religiões, isso é que é o mais intrigante. Eles dão cultos e depois eles vão lá e desvia a verba do hospital, desvia a verba da merenda, né? Desvia a verba que é para pagar os agentes de segurança, bombeiro, professor, né? Durante o seu turno eles fazem isso, à noite vão falar aqui no microfone sobre Deus, perdoar, Jesus, né? São bipolares espiritualmente, né? E o solo fértil, para a gente fechar.
O solo fértil na palavra fala que tem o tipo 30, tipo 60 e tipo 100. Eu estou no meio, eu estou na meiuca, é o espírito medíocre, é o 60. É o que já entende as sementes que chegam, mas ainda tem muita dúvida, e na dúvida pratica o bem o máximo que consegue, mas erra. Eu acho que boa parte da população do Brasil, de Minas Gerais, de Juiz de Fora, de Santa Luzia, está nessa produção aí de 60. A gente já não é mais 30, porque que é os 30? O solo que produz 30% das sementes, né? Que entende 30% da mensagem. São os iniciantes nas ações do bem, são aqueles que estão percebendo o sentido da vida, que existe vida após a vida, que não adianta tirar a vida, que não adianta deixar para outra vida, porque a vida continua. Tem gente procurando assim, não, eu preciso de provas. Não precisa não, quando você desencarnar você vai ter trilhões de provas. Ah, mas se eu soubesse... Não, você esqueceu para o seu bem, tá certo? Ainda bem que você não lembra o que você fez no verão passado, ou na encarnação passada, senão ia contaminar totalmente essa. É uma ampla inteligência de não deixar você saber o que você fez, embora depois você pode ter acesso, para não te prejudicar. Isso é a pedagogia do amor. Então nós estamos ali, boa parte, eu acredito, nos espíritos medianos, a gente já entende a verdade, fala Jesus, a gente já treme no sentido bom da palavra, se emociona, quando vê uma cena, né, de amor, né, de carinho, de um pai com o filho, do pai com a filha, da mãe com o pai, a gente fica sensibilizado, né? O amor para a gente já corre nos nossos sangue de uma forma mais suave. E tem os espíritos 100, né? O que são os 100? Entendem, praticam e disseminam a verdade na essência. Aí você fala assim, Jesus? Jesus, claro. Mas tem outros irmãos, é seu vizinho, é o Chico Xavier, e tem outros por aí, o Kardec, né? Tem outros por aí. Em Minas Gerais tem um que eu gosto muito, não está mais encarnado, não está encarnado, mas está para qualquer hora aparecer em Minas Gerais, Jerônimo Mendonça, né? O Gigante Deitado. Quem nunca leu a história dele, pega na biblioteca, o Gigante Deitado. Aí a gente fica, depois que eu li o livro dele, eu fiquei com vergonha de reclamar da vida. Eu falei assim, um homem que não precisou do corpo, nem precisou passar dos 50 para fazer uma revolução em Minas Gerais, no Brasil, no mundo, né? Deitado na cama, ele fez uma revolução. Ele era o espírito que estava próximo aí dos 100, né? O Chico, sem dúvida nenhuma, e outros que estão por aí, anônimos, né? Alguns são espíritas, outros não são, outros nem seguem religiões, mas tem uma conduta exemplar, que você fala assim, gente, esse aí não precisou nem de ir na religião, olha só, ele faz tudo. Bom, agora para a gente fechar o raciocínio, por que a semente não atua com a mesma eficácia nos locais em que ela é lançada? Né? Por que em cada local que ela é lançada, ela atua, em alguns ela brota pouco tempo, outras ela já, o sol vai lá queima, outro pássaro vai lá pega, e outros ela produz 30, outros 60, outros ela nunca produz nada até então, depois vai produzir, outros produz 100. É justamente por causa dos graus de evolução, os estágios de evolução, né? Quanto menos erros eu cometer moralmente, mais para frente eu vou. Se eu estagnar, eu fico vegetando ali uma encarnação, não ando nem para frente nem para trás, fico igual os animais ficam andando de lado, né? Cada um tem o seu currículo moral, né? Você chega lá, olha, quando a gente desencarnar daqui a 50, 60 anos, mais ou menos isso aí, tá? Não precisa ficar nervoso ainda não. Daqui a 50, 60 anos você vai chegar lá e eles vão, Marco, foi isso aqui, o seu resultado é esse. O seu teste é esse aqui, você tirou esse conceito aqui. Poxa, o que eu fui mal? Você foi mal o seguinte, você devia ter amado mais, entendeu? Criticado menos, amar sem medida, perdoar, você não perdoou. Então, chegando em 2020, eu sempre falo, no ano 2000 eu tinha um papel com 19 desafetos.
19 anos depois, né? Estamos em 2019, ainda tem 5 desafetos. Eles estão escritos lá. E aqui também, na minha consciência, que não adianta nada estar escrito no papel e eu ignorar. Tem 5 espíritos encarnados que eu ainda não consegui fazer as pazes. Eles fogem de mim o tempo inteiro. E com o WhatsApp agora ficou mais fácil de tentar. Mas o cara te bloqueia, entendeu? Você vai na rede social e fala, cara, vamos conversar, fulano, vamos conversar, vamos... Eles bloqueiam, eles ainda não estão, então, respeito o tempo, né? Mas eu esperava que chegar em 2020 zerado, né? Mas não dá, pelo menos não estou adquirindo novos, né? Então eu já coloquei até 2030 esses 5 aí tem que estar resolvido, porque começa a apertar o tempo, né? Você começa a subir, 50, 60, 70, aí você fala, gente, falou que vai até 100, 110, está acabando o tempo. Falsos profetas, né? Deus é o caminho, os falsos profetas são um pedágio. Isso eu li essa semana no Facebook. Tem muita gente explorando a fé alheia, cuidado com isso. Desvirtuamento da palavra, né? A contaminação da semente. Usa os livros sagrados para induzir as pessoas ao erro. Fortalecimento do intelecto em detrimento do espiritual. Acha que agora eu conquistei apartamento, carro, minha vida está progredindo. Cuidado com essas ilusões. A primeira enfermidade que vem, se a fé não for forte, cara. Um semeador de Jesus, né? Um semeador de Jesus descuidado? Não. Semeador é todo aquele que semeia sementes de amor no seu próximo, que fala a verdade e lhe dá esperança. Então, quando o semeador joga a semente, ele não é descuidado, deixando algumas cair para lá e para cá. Esse é o papel dele, semear. O importante não é o semeador só, é a semente que a gente recebe. O que eu vou fazer com os ensinamentos de Jesus? Com a palavra de Deus, com a verdade? Eu tenho responsabilidade, tá certo? O semeador semeia a verdade, a palavra. Agora, eu tenho que saber como que eu vou lidar com isso. E por fim, qual a forma de educar os que estão à beira do caminho, no pedregal e nos espinheiros, né? São os espíritos, à beira do caminho, pedregosos e espinheiros. A forma de educar chama inicialmente, dor. Um dia vai ser amor. Mas no início, eles não estão conseguindo assimilar o amor. Então, eles vão frequentar a escolinha da dor. É o adubo que fertilizará o solo para que a semente do amor germine e transforme o solo, ou seja, o espírito. Então, primeiro vamos ter que passar por uns estágios desafiadores, de enfermidades, de mal-estar, de desequilíbrio. Aí eles vão, a asinha vai virando de frango para a asinha de anjo, né, no bom sentido da palavra. Aí as duas vão estar lá fortes para bater. E qual é o nosso papel como semeadores? Essa fica a questão para a gente levar para casa, né? O que eu tenho feito para melhorar o mundo? Tá, é uma boa pergunta, mas para melhorar a residência que eu moro, a minha família, o meu bairro, né? Porque não adianta querer salvar a Amazônia se eu não separo o meu lixo dentro de casa, se eu não lixo entre aspas. Não adianta querer salvar a África se eu não trato bem o meu vizinho. A gente pode fazer as duas coisas, né? Cultivar bons relacionamentos em 2020. Se as pessoas, você está num diálogo, a pessoa diz, não, porque eu acredito nisso. Perfeitamente. Não peça provas, não dê contra-argumento, deixa, né? Às vezes a gente não se segura, né? Aí mostra muito bem qual o solo que a gente está sendo. Mas tenta, dentro do possível, aceitar o outro, né? Porque um dia a verdade vai se estabelecer. E nem sempre, e a gente às vezes corre o risco de quebrar a cara, não vai ser a nossa. A única verdade que vai se estabelecer é de Deus. Tudo o resto é pós-verdade. Tudo mais é interpretação. A única verdade é a divina. Então é essa que a gente tem que cultivar no nosso solo. Bom, quero desejar muita paz, um feliz Natal com Jesus, né? Daqui a alguns dias, né? Daqui a algumas horas, que a gente possa se reaproximar. Os últimos anos foram anos de desaproximação, de afastamento. Então tenta reatar os nós, né?
reúne a família, senta lá, gente, vamos conversar assuntos bons, né? Que elevem, vamos fazer um culto lá no dia 24, dia 25 e o resto do ano, né? Tem que fazer sempre, e principalmente orar muito para que em 2020 o mundo esteja melhor, porque nós vamos estar contribuindo para isso, porque nós vamos estar na transição do solo 60 para o 100. É isso, é difícil? Com certeza, por isso que é bom. É isso que a gente espera aí nesse final de ano, início acabando a década, né? A segunda década do século XXI passou muito rápido, mas passa mesmo. Muita paz e muita fé para todos, e que a gente possa espalhar as nossas sementes, semear as melhores sementes hoje e sempre em 2020 e para sempre. Muita paz. Fica 2 livros aí, eu esqueci, só tem 30 segundos. Esse livro aqui, que eu queria fazer uma propaganda, que o Ricardo Baesso, né, que é um dos dirigentes aqui, ele me indicou numa palestra que eu fui dele, fora daqui, e aí ele falou: Marcos, você tem que ler esse livro e tal. Em 4 horas era impossível de não ler, porque eu sentei, enquanto não acabou o livro, né? Agora estou tendo que reler. Diálogos Espírita, Daniel Salomão, Bert Schubert. Vale muito a pena, é um livro de perguntas e respostas, algumas perguntas que eu ainda não tinha visto, ser bem atuais. E esse aqui, que é o livro também, que foi recém-lançado há pouco tempo aí, Jesus segundo o Espiritismo, né? Também é do pessoal aqui, do Ricardo, Daniel, Eli e Fábio Fortes. Vale muito a pena você adquirir aí, levar esses 2 livros para 2020, para a sua vida, para você estudar e praticar o que está aqui, que é um esforço muito grande dos irmãos aqui do ID, em tornar mais acessível os ensinamentos de Jesus. É isso, obrigado.